Aô, moçada! Finalmente cheguei aqui na Cidade do México. Assiste o vídeo aí para você descobrir como é que eu fiz para chegar nos Estados Unidos para trabalhar no Google durante a pandemia, deixando minha mulher para trás e me mudando com um amigo bagunceiro num apartamento apertado. É isso, México para você. Meu trabalho então começa dia 31 de agosto no Google, em Austin, só que é remoto agora. O Google falou que todos os funcionários podem fazer home office, né, trabalho remoto, até julho de 2021. Então até julho de 2021 eu posso escolher se eu quero trabalhar no escritório quando estiver disponível ou se eu quero trabalhar de casa. Em maio, os Estados Unidos falou: vocês não deveriam entrar nos Estados Unidos se estiverem tido no Brasil nos últimos 14 dias. O que eu descobri é que tinha alguns países que deixavam as pessoas do Brasil entrar e que também podiam entrar nos Estados Unidos sem restrição. Aí o México é um desses, a Inglaterra é outro e o Canadá é outro país. E chegando nos Estados Unidos, eles vão ver se você realmente ficou fora do Brasil 14 dias, não pode pisar no Brasil, não conta dia de viagem nem nada. O Canadá não tinha visto, apesar de tirar fácil online. E a Inglaterra era muito caro, muito longe, tudo muito difícil. Por isso que eu precisava chegar o mais rápido possível no México para eu poder chegar o mais rápido possível nos Estados Unidos. Vou explicar. Eu tinha planejado, dia 5 eu ia sair, dia 21 eu ia chegar nos Estados Unidos. Então eu só ia ficar fora do Brasil e fora dos Estados Unidos entre o dia 6 e dia 20, que é 15 dias perfeitamente. 5h50 da manhã, cheguei no aeroporto, fui no balcão de check-in da Gol, que era o meu voo, tinha ninguém lá, 0 pessoas. Fui na bilhetagem, ninguém. Nesse momento aí eu já comecei a sentir aquele calorzinho do desespero. Bati na porta da Infraero e perguntei para ele: cara, tem um voo aqui, mostrei meu celular, tava confirmado, tava verdinho, bonitinho o número do meu voo, o horário de saída, portão, tudo certo. Aí ele falou: não, esse voo não existe e não vi nenhum cancelamento recentemente, eu olhei ontem, não tem nenhum cancelamento. Cancelaram o meu voo e ninguém me avisou. Se eu não chego no dia 22, eu perco meu emprego. Aparentemente, tudo de mais raro na aviação aconteceu comigo. Meu voo estava confirmado no meu celular e o voo não existia, cancelado, fantasma. Ninguém sabia desse voo. 3 semanas depois, muitos meses depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Me arranjaram então um voo para São Paulo. Levei só 1 hora para sair do aeroporto, mais uma para pegar a van e cheguei no hotel ali umas 3 horas depois do meu voo ter chegado em São Paulo. Minha estadia foi tranquila, graças a Deus. Eu não saí do hotel em momento nenhum, que é São Paulo. Eu sou do interior, tenho medo. E eu explorando lá os meandros do iFood, eu descobri uma imitação do McDonald's, cara. R$15,90 vinha tipo um Big Mac com batata frita e uma cocona grande. Só que, na verdade, era uma como é que chama aquela chupetinha, pitula, isso, de Guaraná, não era nem Coca. Olha que propaganda errada. Então vinham 2 hambúrgueres, os dois tipo Big Mac clone, assim, vamos dizer, falsetão. Só que o falseta, cara, era muito melhor do que o original, tinha gosto a carne mesmo, sabe, era carne de verdade. O molho muito parecido também e a batata frita idêntica, perfeita. Ela é, ó, crocante por fora, macia por dentro, fininha, quentinha, douradinha. Nossa, que maravilha, parabéns, viu, ó. Parabéns esse restaurante. Fugi do assunto, mas nesse canal aqui dá pra ver que o tema central parece ser comida. E não é muito errado não. Praticamente o tempo todo na viagem aqui pro México, eu comi taco, comi hambúrguer, eu comi o tempo todo. Tinha medo do México também, tá? Antes de vir. É engraçado isso. Tem que ficar olhando toda hora, seus arredores, etc e tal.
A quantidade de polícia nesse lugar é abismal, é muita polícia, é muito carro de polícia, é muito policial. Tem policial a pé, tem policial de bicicleta, tem policial de quadriciclo, tem policial roubado dos Velozes e Furiosos, é policial de muito jeito. Tava com esse cagaço natural que toda pessoa tem quando vai num lugar que não conhece. E aí chegando aqui nos primeiros dias, então, esse negócio da polícia, tipo essa falta de ginga aí no estilo mexicano me deixou um pouco receoso. Eu não faria coisas que eu faria no Brasil com a mesma tranquilidade, natural. Mas aí eu descobri um México maravilhoso. O pessoal é muito acolhedor, todo mundo muito carismático, muito caliente. A comida é incrível. Colorido tudo, as coisas são bonitas, a cidade é bem cuidada, as coisas são limpas. É uma São Paulo que deu certo. Eu tô comendo um Burger King tem 4 dias porque eu fiz as contas de quanto que eu podia gastar aqui no México antes de eu chegar nos Estados Unidos, que eu ainda tinha que chegar com um pouco de dinheiro lá, né? E como eu ia ficar aqui 15 dias, eu calculei para eu gastar mais ou menos uns 50 reais por dia. Então nesse período todo daria 750 reais. Aí eu ainda tenho o Airbnb que eu paguei, que foi 1.500 reais para esses 15 dias, 100 reais por dia praticamente. E tem gasto com um monte de coisa aleatória, tipo, não dá pra eu ficar no Airbnb sem comida nenhuma. Então eu acabei comprando coisa no mercado, só porcaria, sucrilhos, hambúrguer, queijo, pão, Coca 3 litros, eu comprei 2 vezes já em uma semana. Esses 50 reais que eu queria gastar por dia é equivalente a mais ou menos uns 200 pesos daqui deles. Essa notinha aqui, ó, 200 pesos, 50 reais. Só que 200 pesos não dá pra eu fazer tudo que eu faria no Brasil num dia normal, né? Eu preciso me transportar, isso gasto um dinheiro aqui com transporte público ou com a bicicleta que o governo dá aqui. Aliás, todo mundo aqui anda de bicicleta, é bicicleta pra todo lado. É gente usando bicicleta pra ir comprar pão, pra ir comer, pra trabalhar. O aluguel uma semana é mais ou menos 100 reais, isso, que é dividido por 4, é 400 pesos, 100 reais. No final das contas, esse meu custo aqui pra morar ficou em 1.500 do Airbnb, ficou em mais 200 reais a bicicleta, ficou mais 750 reais a comida e coloco mais 500 reais de coisa aleatória. Então, somando tudo, dá um total de 2.950. Quem é bom de matemática, acompanha. Mentira, tá aqui na tela pra você, ó, pra não ter confusão. Sobre meu trabalho no Google, assim que eu chegar lá, eu falo mais. No momento que eu sei, é que eu vou trabalhar nas nuvens. O que é as nuvens? É um monte de servidor em algum lugar, bastante servidor mesmo, e quem controla os servidores é o Google. As pessoas pagam para usar os servidores. Eu falei com o meu amigo hoje, o da faculdade, estudou comigo lá há 4 anos, e acabei mudando meus planos. Eu não vou morar mais em Austin, no Texas, que era o plano antes. Vou morar com meu amigo em Chicago. Eu ia trabalhar no Google, lá no escritório de Austin, aí com a pandemia eu continuei com o meu plano de mudar pra lá e trabalhar remoto, mesmo que na mesma cidade. E enquanto esse meu amigo meu moramos lá em Chicago, eu espero minha esposa chegar nos Estados Unidos. Aí quando ela chegar, a gente muda pra Austin. A questão do problema dela de não poder vir agora é o visto. Ela não tirou o visto ainda, como F2, e para tirar ela precisa ir na embaixada. Só que a embaixada está fechada desde março. E ninguém conseguiu prever que ia fechar, né? Vim aqui na sede do Google, na cidade do México, para ver como é que era. Eu não posso entrar aqui porque eu ainda não fui efetivado. Eu vou ser efetivado dia 31 de agosto. E se Deus quiser, até dezembro, janeiro, eu vou estar entrando no escritório que eu devo entrar. Talvez em Chicago ou Austin. Até lá, pode ser que eu tenha me mudado já para Austin de novo. Valeu, galera!